Desde os primórdios, antes mesmo da concepção do mundo, uma figura celestial reinava nos céus, com sua beleza resplandecente e sua luz incomparável. Seu nome ecoava como uma canção celestial. Lúcifer, um ser admirado por todos os habitantes celestiais, cujo papel transcendia qualquer compreensão mortal. Lúcifer, o portador da luz, brilhava como uma estrela entre os seres angelicais, emanando uma sabedoria que rivalizava com a própria divindade. No entanto, em um momento fatídico, ocorreu uma reviravolta catastrófica. Este ser celestial, tão reverenciado e amado, experimentou uma queda monumental, não apenas uma queda física dos céus, mas uma metamorfose de sua essência. De uma posição de honra e glória, Lúcifer encontrou-se em uma realidade sombria e desolada, marcada pela separação do lar celestial que um dia conhecera. Pior ainda, afastou-se completamente da luz e da graça de Deus, mergulhando nas profundezas da escuridão. A narrativa da queda de Lúcifer, junto com um terço dos anjos celestiais, ressoa através dos tempos, ecoando como um lembrete das consequências da soberba e da rebelião. Esta história milenar transcende os limites do tempo, ecoando em cada esquina da história e ecoando até mesmo nos dias atuais. A metamorfose em Satanás é documentada em passagens sagradas dos livros de Isaías, Ezequiel e até mesmo no Apocalipse. Neste vídeo, pretendo destacar os 3 motivos que levaram este arcanjo de Deus a se transmutar no soberano das trevas e no governante deste mundo. Além disso, buscarei ajudá-lo a reconhecer se está sendo influenciado pelo inimigo nas mesmas áreas que precipitaram a queda de Lúcifer, para que não se afaste da presença divina, como ele fez. No entanto, antes de adentrar nessa análise, gostaria de convidá-lo a se inscrever em meu canal. Basta clicar no botão de inscrição logo abaixo do vídeo e ativar o sininho de notificações. Assim, você receberá diretamente em seu celular os próximos conteúdos que eu disponibilizar. Agora, vamos adentrar nas profundezas desse tema intrigante. Vamos explorar os motivos que levaram à queda de Lúcifer dos céus. O primeiro deles foi o orgulho desmedido que consumia este ser celestial. Lúcifer ansiava por ser o epicentro do universo. Almejava que todos os seres celestiais se curvassem diante dele em adoração. Para ele, ocupar uma posição importante no reino divino não era suficiente. Seu desejo era ser equiparado a Deus. As palavras do profeta Isaías ecoam, revelando a soberba que consumiu o coração de Lúcifer. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia em seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. No entanto, a profundidade da sua queda será a sua perdição. Você será lançado ao abismo. Essas palavras destacam a arrogância de Lúcifer e a consequência inevitável de sua rebelião contra a divindade. Nesta breve fala, Satanás revelou seu orgulho desmedido ao usar repetidamente o pronome eu. Eu subirei, eu erguerei, eu assentarei, eu serei. Essa ênfase no eu demonstra a arrogância que consumia seu coração, alimentando seu desejo por reconhecimento e poder. Determinado a angariar seguidores para sua causa, ele não hesitou em tentar persuadir outros anjos a se juntarem a ele em sua rebelião. Infelizmente, nos tempos atuais, essa mesma mentalidade orgulhosa tem sido disseminada e perpetuada. Satanás influenciou muitas pessoas a adotarem um comportamento semelhante. Basta observar a ideologia que tem sido amplamente difundida no século XXI. Acredite em si mesmo.
Essa frase emblemática ressoa nos discursos de influenciadores, coaches e até mesmo líderes, como se a crença na própria capacidade fosse a chave para o sucesso absoluto. Você está pronto para uma jornada espiritual transformadora? Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pergunta importante. Você já recebeu o Espírito Santo? Se você está aqui, acredita em Deus e busca uma conexão mais profunda com Ele, você está no lugar certo, meu amigo, minha amiga. Imagine agora ter acesso a 3 guias poderosos que podem fortalecer sua fé e levá-lo a um nível mais elevado de espiritualidade. Chegou a hora de receber não apenas conhecimento, mas uma inspiração divina que vai mudar sua vida. Com esses 3 e-books especiais, você dará passos significativos em direção à plenitude espiritual. Primeiro, Caminhando com Deus irá guiá-lo em um devocional diário, aproximando-o do Criador em cada passo do seu dia. Em seguida, mergulhe no Apocalipse Descomplicado, onde desvendaremos os mistérios do mundo atual e o que está por vir quando Cristo retornar. E para alimentar sua alma diariamente, você terá em mãos Palavra Viva, uma fonte inestimável de ensinamentos da Bíblia, repleta de lições práticas para aplicar em sua vida diária. Tudo isso está ao seu alcance por um valor incrivelmente acessível. Pense por um momento, quantas vezes você investe em coisas passageiras deste mundo, enquanto negligencia o fortalecimento de sua alma? Não seja enganado por esses pensamentos do diabo. Aproveite esta oportunidade única de nutrir sua espiritualidade e garantir sua eternidade. Então não perca mais tempo. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição e receba imediatamente seus 3 e-books digitais. Sua jornada para uma vida espiritual mais plena começa agora. No entanto, ao adotar essa mentalidade individualista e centrada em si mesmo, corremos o risco de nos perdermos na busca desenfreada por poder e reconhecimento, assim como Lúcifer se perdeu. É um lembrete contundente de que a soberba pode nos levar à queda, afastando-nos da verdadeira essência da humildade e da sabedoria. A crença de que somos capazes de alcançar tudo por nós mesmos, sem depender da graça e misericórdia divinas, é uma ilusão perigosa. Embora cada um de nós possua um potencial inato, é essencial lembrar que o diabo é astuto e enganador. Lúcifer, em sua queda, não almejava apenas elevar-se acima de Deus. Ele desejava ser igual a Deus, aspirando a uma posição de poder e majestade equiparável à do Criador. Desde o momento em que foi expulso dos céus, Lúcifer tem usado essa mesma estratégia de manipulação com a humanidade. No 3º capítulo do livro de Gênesis, vemos a serpente convencendo Eva a comer do fruto proibido da árvore do conhecimento, prometendo-lhe que ela e seu esposo seriam equiparados ao Criador. Essa artimanha continua a ecoar através dos séculos, alimentada pela mesma semente de orgulho e desejo por autonomia. É bastante intrigante notar a intensa busca por visibilidade e reconhecimento nas redes sociais nos dias de hoje. Por que será que tantas pessoas anseiam por ter milhares, até milhões de seguidores em suas plataformas online? O que as motiva a se promoverem tão fervorosamente, muitas vezes expondo aspectos íntimos de suas vidas, seus corpos, suas dores e suas lutas em busca de adoração e exaltação? É importante ressaltar que não podemos generalizar. Certamente, há indivíduos que utilizam suas redes sociais como uma ferramenta para promover o bem, ajudar o próximo e compartilhar conteúdos relevantes. Pessoas de fé, como eu e muitos outros, também encontram nas redes sociais uma maneira de disseminar a palavra do Senhor e alcançar pessoas ao redor do mundo. No entanto, é inegável que uma parcela significativa tende a buscar apenas a autopromoção. O desejo por ser admirado, exaltado e até mesmo cultuado parece ser o motor por trás de muitas postagens e exposições online.
A busca incessante por likes, compartilhamentos e comentários torna-se uma obsessão, alimentando um ciclo vicioso de busca por validação externa. Ao recitar a oração do Pai Nosso, proferimos palavras que reverenciam o nome de Deus e suplicam pela vinda de seu reino e pelo cumprimento de sua vontade. No entanto, para muitas pessoas, essas palavras são apenas sons vazios, pois seus corações estão em desacordo com o que proferem. Influenciadas pelo orgulho, suas orações são meramente superficiais, pois secretamente desejam o contrário do que estão expressando. A pergunta que surge é: por que tantos persistem nesse equívoco? A resposta está no poder do ego humano. Nossa natureza pecaminosa nos leva a desenvolver uma visão inflada de nós mesmos, uma convicção de que somos especiais e superiores, merecedores de tratamento diferenciado. No entanto, essa é uma ilusão perigosa, conforme nos alerta a Bíblia. O livro de Isaías, no versículo 14, Deus se refere ao povo de Israel como um vermezinho de Jacó, ilustrando a discrepância entre a nação escolhida e sua própria grandiosidade. Por mais que Israel fosse considerado o povo eleito, eles não podiam se equiparar ao poder e à majestade divinos. Eram como insignificantes vermezinhos diante da imensidão do Senhor. Outro motivo que levou à expulsão de Lúcifer dos céus foi sua vaidade excessiva. O anseio por sua própria beleza o consumia. Seu coração se exaltava diante de sua aparência e sabedoria. Embora tenha sido criado como o mais glorioso entre todos os seres, essa beleza acabou se tornando sua perdição. Lúcifer desejava ser admirado pelos outros anjos, buscando constantemente elogios e adoração pela sua perfeição. Essa fixação na imagem é uma armadilha que Satanás ainda utiliza nos dias de hoje. A busca desenfreada pela admiração externa e pela validação através da aparência é uma cilada que pode nos afastar da verdadeira essência espiritual. Nos tempos atuais, Satanás utiliza artifícios cada vez mais sutis para afastar as pessoas da intimidade com Deus, assim como ele mesmo se afastou. Retornando ao relato do livro de Gênesis, no capítulo 3, vemos como a serpente conseguiu seduzir Eva ao destacar a beleza do fruto proibido. A serpente não se importava com a proibição divina. O que importava era que o fruto era agradável aos olhos, e por isso Eva acabou cedendo à tentação. Assim como no caso do orgulho, Satanás continua a explorar essa estratégia para enganar milhões ao redor do mundo. Ele apresenta ilusões tentadoras diante dos olhos das pessoas, levando-as a sucumbir às próprias cobiças e desejos. Um exemplo bíblico disso pode ser encontrado na história de Davi, quando ele viu Batseba. Ao ler a passagem bíblica sobre Davi e Batseba, percebemos como a obsessão por sua beleza levou-o a cometer graves transgressões. Ele ficou tão absorvido pela aparência de Batseba que negligenciou sua relação com Deus e seu papel como líder de Israel. Davi acabou cedendo à tentação e envolveu-se com Batseba, mesmo sabendo que ela era casada. A situação piorou quando Batseba engravidou, levando Davi a urdir um plano para encobrir seu pecado. Ele enviou o marido dela, Urias, para a linha de frente da batalha, onde acabou sendo morto. Assim, Davi, um rei que era admirado e temido, caiu em desgraça, tornando-se um adúltero e um assassino. Este incidente nos mostra como a luxúria e a cobiça despertadas pela beleza podem levar a consequências terríveis. Não é errado ser fisicamente atraente aos olhos humanos. De fato, a Bíblia menciona homens e mulheres de Deus que eram notavelmente belos. No entanto, o perigo reside em permitir que a aparência física se sobreponha aos princípios morais e espirituais. É crucial estar atento, pois é exatamente isso que o mundo está almejando. Como diz a Bíblia, o homem vê a aparência.
O diabo, ciente disso, pode manipular essas tentações, levando-nos ao pecado da idolatria, adorando nosso próprio corpo. Um terceiro motivo que levou à queda de Lúcifer foi o desejo de se igualar a Deus e usurpar seu trono. Isso desencadeou uma rebelião catastrófica no céu, conforme registrado por João no Apocalipse, capítulo 12. Nessa visão, João testemunhou uma guerra celestial entre Miguel e seus anjos contra o dragão, também conhecido como Satanás. O resultado foi a derrota do dragão e seus seguidores, que foram expulsos do céu. Esses eventos destacam a astúcia e o poder de persuasão de Satanás, assim como a importância de permanecermos vigilantes contra suas artimanhas. A tentação de buscar igualdade com Deus e adorar a nós mesmos pode nos afastar da verdadeira adoração e nos lançar em uma espiral de destruição espiritual. O diabo, que engana o mundo inteiro, foi lançado à terra junto com seus anjos. É notável que, embora Lúcifer não tenha conseguido realizar seu plano de ser como Deus, ele conseguiu formar um exército celestial considerável para lutar contra Miguel e seus arcanjos. Em Apocalipse 12, há um versículo que descreve como um terço dos anjos, referidos como estrelas na passagem bíblica, escolheram se aliar a Satanás nessa batalha e, consequentemente, caíram com ele. A questão que surge é: como ele conseguiu exercer tamanha influência no céu a ponto de persuadir as criaturas de Deus a se rebelarem contra ele? Como vimos, Lúcifer era uma figura resplandecente, conforme descrito em Ezequiel 21. As vestes de Lúcifer eram adornadas com todas as pedras preciosas, e ele tinha sido designado como o querubim guardião, com acesso ao próprio Monte Santo de Deus. Esses atributos por si só deveriam ter sido suficientes para atrair a atenção dos outros anjos. No entanto, há indícios de que havia mais. A Bíblia também menciona que os tambores e as flautas estavam presentes em Lúcifer. Isso sugere que ele poderia ter tido o papel de dirigir as músicas que exaltavam e glorificavam o Senhor. Essa observação levanta uma questão intrigante entre os estudiosos das Escrituras. Será que esse ser luminoso usou a música como uma ferramenta para conquistar e liderar os anjos em sua rebelião? Embora a Bíblia não nos forneça uma resposta direta a essa pergunta, ela nos leva a refletir sobre o poder e a influência que a música pode exercer sobre as mentes e os corações, tanto no céu quanto na terra. Embora a Bíblia não nos forneça uma resposta direta sobre se Lúcifer usou a música como uma ferramenta para liderar sua rebelião, é inegável que Satanás exerce uma influência significativa no universo musical, especialmente nos dias atuais. A indústria da música tem crescido exponencialmente nas últimas décadas, alcançando um público cada vez maior com uma variedade de estilos e ritmos. O diabo tem se aproveitado desse cenário para disseminar mensagens que frequentemente vão de encontro aos princípios cristãos. Muitas canções, por exemplo, contêm letras que promovem estilos de vida e valores que contradizem a fé cristã, como promiscuidade, materialismo e egoísmo. A música, sendo uma forma poderosa de expressão e comunicação, tem o potencial de moldar atitudes, crenças e comportamentos, e Satanás sabe disso. Portanto, é essencial que os cristãos estejam atentos ao conteúdo das músicas que consomem e ao impacto que elas podem ter em suas vidas espirituais. Mais do que simples entretenimento, a música pode ser uma ferramenta para a disseminação de ideologias e valores que se opõem à fé cristã. Algumas músicas e artistas são usados por Satanás para promover comportamentos negativos, como infidelidade, materialismo e vingança. Alguns incentivam o uso de drogas e violência, enquanto outros promovem ideias que vão contra os princípios cristãos. Por exemplo, a banda Rolling Stones tem uma música chamada Simpatia pelo Diabo, e há muitos outros cantores e bandas que utilizam símbolos e rituais satânicos em seus shows. Um exemplo
é a banda de metal Slayer, conhecida por suas letras que frequentemente abordam temas como morte, anticristianismo e ocultismo. Esse fenômeno não está restrito a outros países. No Brasil, muitos cantores deixam claro em seus shows e clipes que estão envolvidos com práticas que vão contra os valores cristãos. É importante que os cristãos estejam atentos ao conteúdo das músicas que consomem e ao contexto em que são produzidas. A música tem o poder de influenciar nossas emoções e pensamentos, e devemos escolher sabiamente o que ouvimos para não nos deixarmos influenciar por mensagens que contradizem nossa fé e nossos valores. A influência satânica não se restringe apenas às músicas e cantores seculares. O mundo gospel também enfrenta desafios significativos nesse sentido. No entanto, a maneira como o diabo atua nesse contexto pode ser mais sutil e disfarçada. Isso não significa que o mal seja menos presente ou menos danoso do que em outros tipos de música. Você pode estar se perguntando: como posso identificar uma música gospel que possa ter sido influenciada pelo mal? Existem algumas situações principais a serem observadas. A primeira delas é a ênfase na exaltação do ego. Muitas músicas gospel focam mais na glorificação do indivíduo do que na adoração ao Senhor. Essas músicas tendem a destacar as realizações pessoais e a autoestima, em vez de glorificar a Deus. Outro aspecto a ser observado é a distorção da mensagem bíblica. Algumas músicas gospel podem apresentar interpretações equivocadas das Escrituras ou enfatizar apenas partes seletivas da mensagem, distorcendo assim o verdadeiro significado do Evangelho. Por fim, é importante estar atento aos frutos produzidos por essas músicas. Se uma música gospel promove divisão, controvérsia, orgulho ou qualquer outro fruto que não esteja alinhado com os princípios cristãos, pode ser um sinal de que sua origem não é pura. Portanto, ao escolher quais músicas gospel ouvir e apoiar, é essencial discernir entre aquelas que verdadeiramente glorificam a Deus e aquelas que podem ter sido influenciadas pelo mal. A oração, o estudo das Escrituras e a busca pela orientação do Espírito Santo são fundamentais nesse processo de discernimento. Algumas músicas gospel parecem focar mais nas emoções humanas e nas experiências pessoais do que na glorificação de Deus. Elas abordam os problemas humanos e retratam o Senhor como um mordomo pronto para resolver nossas lutas e atender nossos desejos. Esse é o cerne da teologia da prosperidade, que distorce a palavra de Deus ao promover a ideia de que em Deus teremos todas as coisas que desejamos, estaremos imunes ao mal e nunca enfrentaremos dificuldades. Entretanto, essa visão contradiz diretamente o que Jesus ensinou. Ele mesmo disse que enfrentaríamos aflições neste mundo. Portanto, essas músicas gospel podem ser interpretadas como uma tentativa do inimigo de nos fazer acreditar que, se as coisas não estão acontecendo como queremos, é porque nossa fé é insuficiente ou porque Deus não é tão bom quanto imaginávamos. É notável que muitas músicas gospel contemporâneas parecem mais comuns do que as antigas, e isso levanta algumas preocupações. Em primeiro lugar, há uma tendência para a exaltação do eu, em que o Senhor é retratado como um servo pessoal, pronto para resolver todos os nossos problemas e atender nossos desejos. Esse tipo de música reflete uma abordagem distorcida da teologia da prosperidade, sugerindo que em Deus encontraremos tudo o que desejamos, estaremos protegidos de todo o mal e nunca enfrentaremos dificuldades. Essa visão, no entanto, contradiz diretamente o ensinamento de Jesus, que nos alertou que teríamos aflições neste mundo. Portanto, tais músicas gospel podem ser interpretadas como uma armadilha do inimigo para nos fazer crer que se as coisas não acontecem conforme desejamos, é porque nossa fé é fraca ou porque Deus não é tão bom quanto pensamos.
Outra questão é a falta de base bíblica em muitas dessas músicas. Muitas vezes, elas se assemelham mais a músicas românticas ou populares do que a expressões genuínas de adoração. Embora possuam letras bonitas e melodias agradáveis, elas oferecem pouco ou nenhum conteúdo relacionado à palavra de Deus. Isso nos dá uma falsa sensação de proximidade com o Senhor, mas não alimenta verdadeiramente nossa alma, nem nos conecta ao Espírito Santo. Você está pronto para uma jornada espiritual transformadora? Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pergunta importante. Você já recebeu o Espírito Santo? Se você está aqui, acredita em Deus e busca uma conexão mais profunda com Ele, você está no lugar certo, meu amigo, minha amiga. Imagine agora ter acesso a 3 guias poderosos que podem fortalecer sua fé e levá-lo a um nível mais elevado de espiritualidade. Chegou a hora de receber não apenas conhecimento, mas uma inspiração divina que vai mudar sua vida. Com esses 3 e-books especiais, você dará passos significativos em direção à plenitude espiritual. Primeiro, Caminhando com Deus irá guiá-lo em um devocional diário, aproximando-o do Criador em cada passo do seu dia. Em seguida, mergulhe no Apocalipse Descomplicado, onde desvendaremos os mistérios do mundo atual e o que está por vir quando Cristo retornar. E para alimentar sua alma diariamente, você terá em mãos Palavra Viva, uma fonte inestimável de ensinamentos da Bíblia, repleta de lições práticas para aplicar em sua vida diária. Tudo isso está ao seu alcance por um valor incrivelmente acessível. Pense por um momento, quantas vezes você investe em coisas passageiras deste mundo, enquanto negligencia o fortalecimento de sua alma? Não seja enganado por esses pensamentos do diabo. Aproveite esta oportunidade única de nutrir sua espiritualidade e garantir sua eternidade. Então não perca mais tempo. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição e receba imediatamente seus 3 e-books digitais. Sua jornada para uma vida espiritual mais plena começa agora. Para concluir, é crucial retornar ao cerne dessa mensagem, que é a razão pela qual Lúcifer foi expulso do céu, sua aspiração de ser igual a Deus. No entanto, isso é impossível, assim como é impossível satisfazer todos os nossos desejos e evitar todas as dificuldades. Devemos buscar uma compreensão mais profunda da verdade bíblica e nos aproximar de Deus com humildade e adoração sincera. É crucial compreender as estratégias do inimigo, que enganou uma grande parte dos anjos no passado. Ao conhecermos a palavra de Deus e as táticas que o adversário usa para nos iludir, estamos mais preparados para resistir aos seus enganos. Quanto mais examinamos o caráter de Satanás, mais evidente se torna que ele é o oposto de Cristo. Enquanto ele ambicionava um trono nas nuvens, Jesus veio ao mundo humildemente, nascido numa manjedoura e montando num jumentinho. Satanás busca destruir a humanidade, mas Jesus veio para oferecer sua vida como sacrifício pelos pecadores. As propostas do diabo sempre conduzem à perdição, enquanto Jesus oferece a vida eterna a todos que creem nele e se arrependem de seus pecados. Enquanto Satanás desejava ser igual a Deus, Jesus demonstrou humildade e amor, mostrando que o caminho para a verdadeira grandeza está na entrega de si mesmo pelos outros. Jesus, ao abrir mão de sua glória divina, tornou-se um de nós, assumindo a posição de servo e sacrificando-se na cruz. Sua humildade foi recompensada por Deus, que o exaltou acima de tudo e de todos, e hoje ele está assentado à direita do Pai. É um exemplo que devemos seguir. Por outro lado, Lúcifer, um anjo de alta estatura, era admirado por sua beleza e sabedoria. No entanto, seu desejo de igualar-se a Deus revelou uma natureza orgulhosa e rebelde. Essa aspiração não apenas o levou à queda, mas também simboliza a tentação eterna da humanidade,
o desejo de ultrapassar nossas limitações e alcançar um status divino. Essa luta entre humildade e orgulho, entre servir e ser servido, ecoa em muitas das tentações e pecados humanos. O anseio por poder, reconhecimento e autoexaltação é uma armadilha que frequentemente nos leva ao erro. No entanto, ao seguir o exemplo de Jesus, escolhemos o caminho da humildade, da entrega e do serviço ao próximo, encontrando a verdadeira grandeza no amor e na devoção a Deus. A soberba, a busca por poder e o desejo de ser adorado são características que se manifestam no caráter de Satanás. Por outro lado, Jesus Cristo personifica a humildade e o serviço. Nascido em uma manjedoura, viveu uma vida simples e escolheu o caminho do sacrifício em vez do poder terreno. Sua jornada exemplifica amor, ação e humildade, contrastando diretamente com os valores promovidos pelo adversário. Enquanto Satanás busca a exaltação pessoal, Jesus ensina o valor do serviço, do amor ao próximo e da entrega a Deus. Sua vida e ensinamentos refletem a antítese das tentações e das armadilhas do maligno. A importância de conhecer a palavra de Deus reside no poder de discernir entre essas duas naturezas contrastantes. Enquanto Satanás procura enganar e desviar os seres humanos do caminho de Deus, Jesus oferece a verdadeira luz e guia para aqueles que o seguem. As estratégias de Satanás, tais como apelar para o ego, a vaidade e o poder, são frequentemente utilizadas para tentar desviar os indivíduos do caminho da verdade. No entanto, a Bíblia oferece orientação e sabedoria para resistir a essas tentações e permanecer firmes na fé. Satanás é muitas vezes retratado como um ser que promove a desordem, o caos e a destruição. Seus intentos visam corromper a criação de Deus e afastar as pessoas da verdadeira essência da fé. Em contrapartida, Jesus traz a mensagem de redenção aos seres humanos, oferecendo a oportunidade de reconciliação com Deus, mesmo em meio às suas falhas e pecados. A história de Lúcifer e sua queda serve como um lembrete poderoso para os cristãos sobre os perigos do orgulho e da rebelião contra Deus. Ao mesmo tempo, a vida e os ensinamentos de Jesus iluminam o caminho da verdade e do amor, incentivando os fiéis a seguirem seus passos e permanecerem fiéis à sua palavra. Os ensinamentos de Jesus não apenas iluminam o caminho da verdade, mas também servem como um guia para uma vida de humildade, amor e serviço aos outros, valores fundamentais da fé cristã. Portanto, a mensagem final é uma exortação para que os fiéis sigam o exemplo de Cristo, rejeitando as tentações de Satanás e buscando uma vida alinhada com os ensinamentos e a vontade de Deus. Essa chamada vai além do mero cumprimento de rituais religiosos. É um convite para viver de acordo com os princípios do Evangelho, promovendo amor, paz e justiça no mundo ao nosso redor. Ao abraçar esses valores e seguir os passos de Jesus, os cristãos podem se tornar agentes de transformação e fontes de luz em um mundo muitas vezes obscurecido pela escuridão. Que essa mensagem nos inspire a viver com autenticidade e compaixão, refletindo o amor divino em todas as nossas ações e relacionamentos. Amém. Além disso, se você deseja fortalecer sua fé e ter uma relação mais íntima com Deus, convido você a acessar a descrição do vídeo, onde você encontrará o link para adquirir nossos 3 livros digitais, especialmente selecionados para nutrir sua espiritualidade e aprofundar seu conhecimento sobre a mensagem de Jesus. Que esses recursos possam ser uma fonte de inspiração e crescimento em sua jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por fazer parte desta jornada conosco. Que a paz e a graça estejam com você e até o próximo vídeo.